Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Valdinei. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com operações envolvendo listas no WX Máxima. Bom, aqui temos uma lista 1 que nós vamos colocar aqui os elementos BA 1, 4, 5. Então, para dar um nome para essa lista de lista 1, você poderia também colocar outro nome. Então aqui é um nome qualquer que você atribui, o que vem antes dos dois pontos. Depois dos dois pontos, aí você tem o colchete e o máximo entende que tudo que está dentro do colchete faz parte dessa lista. Para você gravar essa lista na memória do seu computador, você vai teclar Shift e Enter ao mesmo tempo. Então já gravou a lista 1. Vamos então fazer alguns comandos aqui com esses elementos aqui da lista 1. Então, primeira coisa, o comando listip. Né? Então, quando você escreve listip lista 1, tecla Shift Enter, ele vai trazer o quê? Como a lista 1 é uma lista, ele traz a resposta true, verdadeiro. Se você colocar lá, por exemplo, só para fazer um teste, listip M, nós não temos aqui uma lista chamada M. Ele tecla Shift Enter, ele trará a resposta falsa. Então, se você ficar na dúvida se uma determinada lista, se uma determinada variável sua do máxima é ou não uma lista, é só você usar esse comando listip, ok? Então esse comando é bastante útil nesse sentido. Outro comando também que nós podemos usar com essa lista é o comando first. Então quando você digita lá first lista 1, tecla Shift Enter, ele vai lá na lista 1 e busca o primeiro elemento. Caso o primeiro elemento da lista 1 é o B. Ok? Do mesmo modo, com o first tem o last, que é para buscar qual é o último elemento da lista. Então, escreve last, abre parêntese, dentro nós colocamos a lista. Ok? Então, bom, outro comando interessante é o rest. Então, por exemplo, vamos colocar rest lista 1, 2. Então, o que nós fizemos? Esse rest ele tira da lista 1 os dois primeiros elementos. Então, o que sobra, tirou aqui o B e o A, só sobraram 1, 4 e 5. Ok? Então, é um outro comando bastante importante. Outro comando importante é o part. Então, part lista 1, 3. Aí o que ele vai? Ele vai lá na lista 1, pega o terceiro elemento e apresenta. Aqui nós podemos fazer com qualquer elemento da lista 1. Parte, lista 1, 2. Ele vai trazer o segundo elemento. Né? Se você colocar, por exemplo, um elemento que não faz parte da lista 1, então lista 1, 7, por exemplo. Aí ele vai apresentar um erro. Né? Por quê? Porque na lista 1 não tem 7 elementos. Né? Só para a gente recordar aqui, ó, lista 1, Shift Enter, ela só tem 5 elementos. Então, quando você pede o sétimo, né, ele vai dar erro. Outro comando que é muito parecido com esse part é o lista 1, e aí entre colchete você coloca a ordem do elemento que você quer descobrir. Né? Então, terceiro elemento da lista 1, só escrever lista 1, abre colchete 3, aí ele já vai apresentar este elemento aí para vocês. Um comando também bastante útil é o length. Esse length ele vai contar quantos elementos tem em sua lista. Aqui nosso é fácil de contar, mas imagina que você tem uma lista lá com centenas e milhares de elementos. Então você usando esse comando length, você consegue descobrir quantos elementos tem a sua lista. Né? Outro comando bastante útil é o sort. Então, o que ele vai fazer? Ele ordena, né, em ordem crescente os números, em ordem alfabética as letras. Então ele faz essa organização aí. Ok? Então, esses são os comandos. Tem um comando também bastante interessante que é o join. Então, vamos criar aqui uma lista 2.
E aí nessa lista 2 aqui, vamos colocar lá, por exemplo, 1, 5, 7 e ERT. Ok? Então percebam aqui que a nossa lista 2 ela tem 7 elementos. Então nós vamos usar o comando join. Então, join, lista 1, lista 2. Ok? Então perceba o seguinte, ele foi intercalando. Ó, ele pegou o primeiro elemento da lista 1, né, que é o B, aí depois, primeiro elemento da lista 2, segundo elemento da lista 1, segundo da lista 2, assim por diante. Só que a lista 1 só tem 5 elementos, então o elemento posição 6 e 7 da lista 2, ele não coloca nessa resposta. Né? Ele só vai intercalando à medida que você atinge o número da lista que tem o menor número de termos, então ele para de fazer isso. Bom, além desse comando join, nós temos o comando append. Né? Então, por exemplo, append lista 1, lista 2. Aí o append não, ele faz o quê? Ele pega, coloca primeiro os elementos da lista que você informou aqui, que seria a lista 1. Aí em seguida ele pega todos os elementos da lista 2. Se você escrevesse, por exemplo, append lista 2, lista 1. Aí ele muda. Primeiro apresenta os elementos da lista 2, depois os elementos da lista 1. Então ele faz essa mudança. Ok? Tem um comando também cons, que ele acrescenta, vamos colocar aqui, ó, lista 1, só para a gente recordar quem é a nossa lista 1. Então, cons, por exemplo, x lista 1. O que ele faz? Ele pega e coloca um x como primeiro elemento de uma nova lista, onde os elementos seguintes fazem parte da lista 1. Então, ele coloca no início, né? E tem o comando endCons, que ele coloca no final. Então, endCons x lista 1, ele é parecido com o com, só que aí o x, ao invés de aparecer no início da nova lista, ele aparece no final. Ok? Então, esse é um comando bastante interessante. Outro comando também interessante é o comando apply. Então, aplique uma soma nos elementos da lista 1. Aí o que ele fez? Ele foi lá nos números, somou 1 mais 4, 5 mais 5, 10. Aí as letras, né, da lista 1, ele deixou B mais A. Então, ele aplicou uma soma nos elementos da lista 1. É possível também você usar com outras operações, por exemplo. Vamos pegar a apply, uma multiplicação, asterisco. Apertei o asterisco no teclado, só que lá na tela de vocês vai aparecer o pontinho, mas o que foi apertado seria o asterisco. Então, asterisco, lista 1. Então, ele faz a multiplicação. 4 vezes 5, 20, vezes A, vezes B. Então, ele aplica a multiplicação em todos os elementos dessa lista 1. Bom, mas para fazer isso com outras funções, por exemplo, com fatorial, então qual que é a ideia que nós usamos? Então, colocamos ali, é um map, comando map, fatorial, aí vamos colocar lá a lista 1. Aí o B e o A fatorial, ele não conhece o valor numérico deles, ele deixa em função do fatorial. E aí dos demais elementos, o 1 fatorial, né? O 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que chega em 120. Então ela aplica o fatorial em cada um dos elementos da lista. Ok? Nós podemos fazer isso com o fatorial e também, por exemplo, com o seno. O seno no máximo nós escrevemos inicial em inglês, né? Com S e N. E aí nós vamos colocar lá, lista 1. Aí ela aplica um seno em cada elemento da lista 1. Caso nós queremos saber o valor numérico, nós usamos o float. Float%, ele vai apresentar o valor numérico do resultado que foi dado antes. Então, seno de B e seno de A, ele não sabe, porque nós não sabemos quanto vale A e B, mas de 1, 4 e 5 ele já apresenta aqui o valor, né?
com várias casas decimais. Então, para apresentar o valor, nós usamos o float. Bom, e também nós podemos fazer, por exemplo, eu tenho lá a lista, vamos criar aqui, lista 1, nós já temos, né? Vamos criar uma lista 3, por exemplo, e aí a lista 3 vamos colocar assim, com 5 elementos também, 5, 6, 7, B, B, por exemplo. Então, criamos aqui a lista 3. Aí nós podemos, como elas têm o mesmo número de elementos, nós podemos escrever também assim, lista 1 mais lista 3. Aí ele vai somar. O primeiro elemento dá 1, o primeiro dá 2, dá 3. Segundo dá 1, segundo dá 3. Terceiro dá 1, terceiro dá 3, e assim por diante. Então ele faz essa soma. Né? Então nós podemos fazer isso daí. Também é possível fazer, por exemplo, assim, lista 3, aí elevado, deixa eu colocar aqui o elevado a 2. Quando você tecla Shift Enter, ele vai lá nos elementos da lista 3 e eleva ao quadrado cada um dos elementos. Podia ser ao cubo, a quarta, né? E assim por diante. Né? Você pode fazer essas operações. Outro comando interessante é o makeList, que você pede para ele montar uma lista de acordo com condições que você fornece. Vamos supor, quero montar uma lista com n ao quadrado e n variando de 1 até 20, por exemplo. Então, quando você tecla Shift Enter, ele já monta a lista para você, não precisa de você ficar escrevendo termo a termo. Então ele pega números de 1 a 20, eleva ao quadrado e já coloca isso numa lista. Né? Então é bastante prático aí de se utilizar nesse comando. Ok? Mais um exemplo aqui com esse make list, a gente poderia colocar, por exemplo, 1 dividido por n. Vamos colocar aqui 1 dividido por n, com n variando de 1 a 4, por exemplo. Aí ele vai montar, ó. Então, o n vai de 1 a 4. Então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e 1 dividido por n. Né? Então, aqui está uma aplicação interessante, né, desse nosso comando. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado aí desse nosso vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente fica à disposição para responder. E esperamos vocês aí nas próximas vídeos, né? Nós vamos falar um pouco mais do Máxima, esse programa bastante útil aí dentro da matemática, cálculo, álgebra, né? Resolução de equações. Então tem bastante coisa ainda para falar do Máximo. Grande abraço, tudo de bom para vocês.